muito antes de Zeus governar o céu, muito antes de Poseidon ser associado aos mares, e muito antes de Hades tornar-se senhor do mundo dos mortos. Os antigos gregos acreditavam que existia um tempo em que nada disso havia sido criado. Não existiam montanhas, não havia oceanos, o sol ainda não percorria o céu. Nem mesmo os deuses do Olimpo haviam surgido. Segundo a tradição preservada na Teogonia, poema atribuído a Hesíodo e composto por volta do século VIII a.C., tudo começou com o caos. Para os gregos, porém, essa palavra possuía um significado diferente daquele que costuma receber atualmente. Caos não representava simplesmente desordem. Era o vazio primordial, o estado original do universo, uma realidade sem forma definida, anterior ao surgimento da Terra, do céu e de todas as coisas que mais tarde passariam a compor o cosmos. Foi desse princípio que começaram a surgir as primeiras forças primordiais. A primeira delas foi Gaia, a Terra. Não apenas o solo onde homens e animais caminhariam um dia, mas a própria personificação da estabilidade, da fertilidade e da origem da vida. Logo depois surgiu Tártaro, as profundezas mais distantes do universo, associadas ao abismo que, segundo a tradição grega, existia muito abaixo da superfície da Terra. Também surgiu Eros. Nas tradições mais antigas, ele não era apresentado apenas como o deus do amor romântico, imagem que se tornaria popular muitos séculos depois. Na Teogonia, Eros representa uma força primordial da criação, o impulso que torna possível a união entre os seres e permite que a vida continue a surgir. Outras entidades também apareceram. Entre elas, Érebo, ligado à escuridão profunda, e Nix, à noite. Segundo Hesíodo, da união entre ambos nasceriam outras personificações, como Éter, associado ao brilho do céu superior, e Hemera, o dia. Pouco a pouco, o universo começava a adquirir forma, mas Gaia ainda desempenharia um papel decisivo. Sem unir-se a nenhum outro ser, ela deu origem a Urano, o céu. Não apenas o espaço acima da Terra, mas uma divindade que passaria a envolvê-la completamente. Também gerou as grandes montanhas. E ponto, a personificação do mar primordial. Na visão dos antigos gregos, essas não eram simples paisagens. Cada elemento fundamental da natureza possuía sua própria origem divina. O mundo físico e o mundo dos deuses caminhavam lado a lado. Mais tarde, Gaia uniu-se a Urano. Da união entre a terra e o céu, nasceu a primeira grande geração de seres divinos. Vieram ao mundo 12 filhos que seriam conhecidos como os Titãs. Entre eles estavam Oceano, Hipérion, Jápeto, Céus, Crio, Coeu, Temis, Mnemosne, Febe, Tétis, Réia e o mais jovem de todos, Cronos. Mas os titãs não foram os únicos filhos daquele casal primordial. Segundo Hesíodo, também nasceram os Ciclopes, gigantes dotados de um único olho no centro da testa. Mais tarde, a tradição lhes atribuiria extraordinária habilidade como ferreiros e artesãos. Deles viriam armas que marcariam profundamente a mitologia grega. Depois nasceram os Hecatonquírios, seres gigantescos descritos como possuidores de 100 braços, 50 cabeças, criaturas de força quase impossível de imaginar. Mas, desde o início, Urano passou a olhar seus próprios filhos com temor. As tradições preservadas na Teogonia afirmam que ele receava o poder daquela nova geração. Temia que um dia seus descendentes se voltassem contra ele. Movido por esse medo, tomou uma decisão que mudaria completamente o destino do universo.
Segundo Hesíodo, Urano impedia que seus filhos viessem plenamente à luz, mantendo-os presos no interior de Gaia. A Terra suportava silenciosamente aquele sofrimento. Cada novo filho transformava sua dor em algo ainda maior, até que chegou o momento em que Gaia decidiu agir. Segundo a tradição grega, ela moldou uma enorme foice de adamante, um metal descrito pelos antigos como extremamente resistente. Depois reuniu seus filhos e fez uma pergunta: quem teria coragem de enfrentar o próprio pai? Durante algum tempo, nenhum deles respondeu. O Senhor do Céu parecia invencível, mas entre os titãs havia um que aceitou o desafio. O mais jovem deles, Cronos. Naquele instante, muito antes do nascimento de Zeus, muito antes da existência do Olimpo, começava a primeira grande disputa pelo poder entre os deuses, e ela mudaria para sempre o destino da mitologia grega. Enquanto Urano mantinha seus próprios filhos aprisionados, Gaia continuava suportando um sofrimento que, segundo a tradição grega, parecia não ter fim. A Terra, origem de tantas formas de vida, agora carregava dentro de si aqueles que jamais podiam nascer plenamente. Foi então que ela decidiu colocar em prática um plano. Segundo a teogonia, Gaia moldou uma grande foice de adamante e reuniu seus filhos. Pediu que um deles enfrentasse Urano. Não seria apenas um ato de rebeldia. Seria o início de uma nova ordem. Mesmo entre os titãs, poucos tiveram coragem de responder. Urano governava o universo desde o princípio. Sua autoridade parecia absoluta, mas um deles aceitou o desafio. Cronos, o mais jovem dos titãs. Na tradição preservada por Hesíodo, Cronos não é descrito como um herói. Também não aparece como um libertador, movido apenas pela justiça. Sua decisão marca o início de uma sucessão de conflitos em que poder passa de uma geração para outra. Cada governante derrota aquele que veio antes e, mais tarde, teme sofrer exatamente o mesmo destino. Na noite escolhida por Gaia, Urano desceu para envolver novamente a Terra. Era o momento esperado. Escondido, Cronos aguardava com a foice em mãos. Quando o pai se aproximou, o titã atacou. Segundo o relato de Hesíodo, Cronos castrou Urano, encerrando seu domínio sobre o universo. O episódio pode causar estranhamento ao leitor moderno, mas, para os antigos gregos, essa narrativa simbolizava uma ruptura definitiva entre a antiga ordem e o nascimento de um novo tempo. Urano afastou-se de Gaia. Pela primeira vez, o céu e a terra foram separados. O mundo começava a assumir a forma conhecida pelos homens. Ainda segundo a tradição, o sangue derramado por Urano deu origem a novas figuras da mitologia. Entre elas estavam as Eríneas, ligadas à vingança dos grandes crimes. Também surgiram os gigantes e as Melíades, ninfas associadas aos Freixos. Já da espuma formada quando parte do corpo de Urano caiu ao mar, nasceu Afrodite, a deusa que, mais tarde, seria associada ao amor, à beleza e ao desejo. Outras tradições gregas apresentam versões diferentes para sua origem, mas a narrativa da teogonia permanece como uma das mais antigas que chegaram até os nossos dias. Com Urano derrotado, Cronos assumiu o poder. Pela primeira vez, um titã governava o universo. Ao seu lado estava Reia, sua irmã, que se tornaria sua esposa. Durante algum tempo, parecia que a paz finalmente havia chegado. Os filhos de Gaia estavam livres. O antigo governante havia sido derrotado. Uma nova geração ocupava o lugar mais alto da criação. Mas a tranquilidade não duraria. Segundo Hesíodo, antes de afastar-se definitivamente, Urano pronunciou uma advertência. Assim como havia sido derrotado por um filho, Cronos também seria. Era uma profecia.
e ela passaria a acompanhar o novo Senhor do Universo durante todo o seu reinado. Na mitologia grega, as profecias raramente podiam ser evitadas. Quanto mais alguém tentava escapar do destino, mais se aproximava dele. Cronos conhecia a história de seu próprio pai. Sabia como o medo havia levado Urano à queda. Mesmo assim, quando seus próprios filhos começaram a nascer, tomou exatamente o mesmo caminho. Movido pelo temor de perder o poder, decidiu impedir que qualquer um deles pudesse um dia enfrentá-lo. Sem perceber, era justamente essa decisão que daria início à história daquele que se tornaria o mais poderoso entre todos os deuses. Seu nome era Zeus. Depois de assumir o poder, Cronos tornou-se senhor do universo. Os titãs agora governavam no lugar de Urano. Ao lado de Reia, sua irmã e esposa, iniciou uma nova geração de deuses. Mas a profecia jamais deixou seus pensamentos. Segundo a tradição preservada na Teogonia de Hesíodo, Urano e Gaia haviam anunciado que um dos filhos de Cronos faria com ele exatamente o que ele próprio fizera com seu pai. A história parecia destinada a se repetir. Movido pelo medo, Cronos tomou uma decisão que marcaria para sempre a mitologia grega. Cada vez que Reia dava à luz, ele engolia a criança. Primeiro nasceu Héstia. Cronos a devorou. Depois veio Deméter. Também foi engolida. Em seguida nasceram Hera, Hades e Poseidon. Um após o outro, todos tiveram o mesmo destino. Segundo a tradição grega, eles não morriam. Permaneciam vivos no interior de Cronos, presos, incapazes de crescer ou de mudar o curso da profecia. Para Reia, porém, cada nascimento transformava-se em uma nova perda. Ela via seus filhos desaparecerem no mesmo instante em que vinham ao mundo. Nenhum deles podia permanecer ao seu lado. Sem saber como impedir aquela tragédia, decidiu procurar ajuda. Foi até Gaia. Também buscou conselho de Urano, os mesmos que, anos antes, haviam testemunhado a ascensão de Cronos. Segundo Hesíodo, ambos lhe mostraram um caminho. Quando chegasse o momento do próximo nascimento, ela deveria esconder a criança e entregar ao marido algo que pudesse enganá-lo. Chegado o tempo, Reia viajou até a ilha de Creta. Diversas tradições gregas situam ali o nascimento de Zeus, embora indiquem cavernas diferentes como local exato. O detalhe mais importante, porém, permanece o mesmo. Foi longe do olhar de Cronos que nasceu aquele que mudaria o destino dos deuses. Enquanto segurava o recém-nascido nos braços, Reia preparou o plano que decidiria o futuro do universo. Envolveu uma grande pedra em faixas de tecido, exatamente como se fazia com um bebê. Depois voltou ao encontro de Cronos. Sem desconfiar da troca, o titã recebeu a pedra e a engoliu imediatamente. Acreditava ter derrotado a profecia mais uma vez. Sem perceber, o filho que mais temia permanecia vivo, escondido em Creta. Segundo antigas tradições preservadas por diferentes autores gregos, Zeus foi criado em segredo dentro de uma caverna. Ali teria sido alimentado por Amalteia. Em algumas versões, ela é descrita como uma cabra de extraordinária força. Em outras, como uma ninfa encarregada de cuidar do menino. Foi dessa tradição que nasceu um dos símbolos mais conhecidos da mitologia grega, o chifre de Amalteia. Mais tarde chamado de cornucópia, o chifre da abundância, associado à prosperidade e à fartura. Mas alimentar Zeus não era suficiente. Era preciso impedir que Cronos descobrisse seu esconderijo. Segundo outra tradição bastante difundida, um grupo de jovens guerreiros conhecidos como Curetes cercava a entrada da caverna. Sempre que o menino chorava, batiam suas lanças contra os escudos. O som ecoava pelas montanhas de Creta. Assim, acreditavam que o barulho esconderia o choro da criança e impediria que Cronos encontrasse seu filho. Enquanto isso,
O Senhor dos Titãs continuava governando o universo, convencido de que havia vencido o destino, sem imaginar que, a cada dia, o menino escondido em Creta crescia e se aproximava do momento em que a antiga profecia começaria a se cumprir. Porque, segundo os antigos gregos, nenhum governante escapava para sempre daquilo que o destino havia reservado, e muito em breve chegaria a hora de Zeus deixar o esconderijo e enfrentar o homem que acreditava ter devorado todos os seus filhos. Os anos passaram, enquanto Cronos governava o universo acreditando ter vencido a profecia. Zeus crescia em segredo na ilha de Creta. As antigas tradições gregas apresentam versões diferentes sobre sua juventude. Algumas afirmam que foi educado pelas ninfas da montanha. Outras destacam a proteção de Gaia. Há ainda relatos que atribuem a deusa Metis, personificação da prudência e da sabedoria, um papel decisivo nos acontecimentos que mudariam o destino dos deuses. Apesar das diferenças, todas as tradições conduzem ao mesmo momento. Chegaria o dia em que Zeus deixaria o esconderijo para enfrentar Cronos. Segundo a versão preservada por Hesíodo, foi Metis quem ajudou Zeus a preparar uma bebida capaz de provocar um efeito inesperado no Senhor dos Titãs. Ao bebê-la, Cronos foi tomado por um forte mal-estar. Então aconteceu algo que parecia impossível. Um a um, os filhos que havia engolido voltaram à luz. Primeiro surgiu a pedra que tantos anos antes havia recebido no lugar do recém-nascido. Depois vieram Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Segundo a tradição grega, todos retornaram já adultos, exatamente como haviam sido preservados no interior de Cronos. A família que o Titã acreditava ter eliminado estava novamente reunida. A antiga profecia começava a cumprir-se, mas recuperar seus irmãos era apenas o primeiro passo. Cronos ainda governava ao lado dos titãs. Seu poder permanecia imenso. Zeus compreendeu que uma guerra seria inevitável. Foi assim que, segundo a teogonia, começou a titanomaquia, a guerra entre os deuses olímpicos e os titãs. Durante 10 anos, os dois lados enfrentaram-se sem que nenhum conseguisse alcançar uma vitória definitiva. De um lado estavam Cronos e a maior parte dos titãs. Do outro, Zeus e seus irmãos. O conflito parecia não ter fim. Foi então que Gaia voltou a desempenhar um papel decisivo. Segundo Hesíodo, ela revelou a Zeus que a vitória só seria possível se libertasse antigos prisioneiros esquecidos desde o tempo de Urano. Eram os Ciclopes e os Hecatonquíros. Durante todo esse tempo, Cronos havia mantido essas criaturas aprisionadas no Tártaro. Zeus desceu até as profundezas e rompeu suas correntes. Em sinal de gratidão, os Ciclopes ofereceram presentes que se tornariam alguns dos símbolos mais conhecidos da mitologia grega. A Zeus entregaram o raio, a arma que passaria a representar sua autoridade sobre o céu. A Poseidon deram o tridente, símbolo de seu domínio sobre os mares, e a Hades ofereceram um elmo capaz de torná-lo invisível. Já os Hecatonquíros, com seus 100 braços e força extraordinária, juntaram-se ao exército de Zeus. Segundo a tradição, lançavam enormes rochas contra os titãs, mudando completamente o rumo da batalha. Depois de uma década de combates, a guerra finalmente chegou ao fim. Zeus saiu vencedor. Cronos foi derrotado. Os titãs que haviam lutado ao seu lado foram lançados no Tártaro, onde permaneceriam sob a vigilância dos Hecatonquíros. Nem todos, porém, receberam o mesmo destino. Alguns titãs permaneceram livres. Entre eles estava Oceano, que, segundo a tradição, não participou diretamente da guerra. Outros continuaram exercendo funções importantes dentro da ordem do mundo estabelecida por Zeus. Com a derrota de Cronos, a profecia cumpria-se mais uma vez. Assim como Urano havia sido destronado por um filho,
Cronos também perderá o poder para um descendente. Mas a história de Zeus ainda não estava completa. Vencer uma guerra não significava governar o universo. Ainda seria necessário organizar o cosmos, dividir os domínios entre os novos deuses, enfrentar novas ameaças e provar que seu reinado seria diferente daquele exercido por Urano e Cronos. Pela primeira vez, o caminho para o Olimpo estava aberto, e o destino de Zeus como rei dos deuses estava prestes a começar. Com a derrota de Cronos, uma era chegava ao fim. Pela terceira vez, o universo passava para as mãos de uma nova geração. Primeiro havia sido Urano, depois Cronos. Agora, segundo a tradição grega, Zeus tornava-se o novo senhor dos deuses. Mas vencer a guerra não significava apenas ocupar um trono. Era preciso estabelecer uma nova ordem. Segundo a mitologia grega, Zeus reuniu seus irmãos para decidir como o universo seria governado. Em vez de disputar novamente o poder, os três recorreram à sorte. Lançaram sortes para dividir os grandes domínios do cosmos. A Zeus coube o céu, o espaço das nuvens, dos ventos e dos relâmpagos. A Poseidon foram entregues os mares, as águas que cercavam todas as terras conhecidas pelos antigos gregos. E Hades recebeu o mundo subterrâneo, o reino dos mortos. A terra, porém, permaneceria comum aos três. Embora cada um possuísse seu próprio domínio, nenhum deles era considerado senhor absoluto do mundo. Ainda assim, Zeus ocupava uma posição diferente. Era reconhecido como rei dos deuses e dos homens. Cabia a ele preservar a ordem do universo e garantir que o equilíbrio estabelecido após a titanomaquia fosse mantido. Foi nesse período que, segundo as tradições gregas, surgiu aquilo que hoje conhecemos como Olimpo. Mais do que uma simples montanha localizada no norte da Grécia, o Olimpo tornou-se o símbolo da morada divina. Era ali que os deuses se reuniam, deliberavam sobre os destinos dos homens e acompanhavam os acontecimentos do mundo. Nas obras de Homero, especialmente na Ilíada, o Olimpo aparece como um lugar de esplendor. Palácios construídos pelos deuses, banquetes, reuniões, debates e decisões que, muitas vezes, influenciavam diretamente a vida dos mortais. Apesar de exercer a autoridade máxima, Zeus nem sempre governava sozinho. Ao seu redor estava uma nova geração de divindades que, pouco a pouco, passaria a ocupar funções específicas dentro da religião grega. Hera tornou-se a rainha do Olimpo, associada ao casamento e à proteção da família. Poseidon continuou exercendo seu domínio sobre os mares. Hades permaneceu no mundo subterrâneo, razão pela qual raramente era descrito vivendo no Olimpo. Deméter passou a ser relacionada à agricultura e às colheitas. Esta tornou-se a guardiã do fogo sagrado presente nos lares e nos templos. Com o passar do tempo, outros deuses também passaram a integrar o panteão olímpico. Segundo diferentes tradições preservadas pelos autores gregos, Atena nasceu da própria cabeça de Zeus, já adulta e completamente armada, após o episódio envolvendo Metis. Apolo e Ártemis nasceram da união entre Zeus e Leto. Hermes, filho de Zeus e Maia, tornou-se mensageiro dos deuses. Hefesto foi associado ao fogo e à metalurgia. Ares às batalhas. Afrodite ao amor e à beleza. E Dionísio, cuja origem é narrada de formas distintas por diferentes autores, passou a ser relacionado ao vinho, ao teatro e às celebrações religiosas. Esses deuses não surgiram todos ao mesmo tempo. Nem todas as cidades gregas preservavam exatamente as mesmas tradições.
Ao longo de muitos séculos, diferentes regiões desenvolveram versões próprias para diversas histórias. Ainda assim, Deus permaneceu no centro de praticamente todas elas. Era ele quem convocava as assembleias divinas, quem julgava conflitos entre os deuses e quem aparecia como o principal responsável por manter a ordem do cosmos. Mas essa ordem ainda seria colocada à prova. Segundo Hesíodo, depois da derrota dos titãs, surgiu um adversário diferente de todos os anteriores. Não era um titã, nem um deus do Olimpo. Era uma criatura descrita como a mais poderosa já gerada por Gaia. Seu nome era Tifão, e sua chegada representaria o último grande desafio enfrentado por Zeus antes que seu reinado fosse definitivamente consolidado. Com a derrota dos titãs, parecia que a paz finalmente havia sido estabelecida. Zeus governava o céu. Poseidon dominava os mares. Hades reinava sobre o mundo dos mortos. Os deuses olímpicos ocupavam seus lugares, e uma nova ordem começava a organizar o universo. Mas, segundo a tradição preservada por Hesíodo, ainda existia uma força capaz de desafiar tudo aquilo que havia sido conquistado. Gaia jamais esqueceu o destino dado aos titãs. Muitos de seus filhos permaneciam aprisionados no Tártaro. Movida pela revolta, uniu-se a Tártaro e deu origem a uma criatura diferente de qualquer outra. Seu nome era Tifão. Na Teogonia, Tifão é descrito como um ser de proporções extraordinárias. Seu corpo tocava o céu. Dos ombros erguiam-se inúmeras cabeças de serpente. Seus olhos brilhavam como fogo, e de suas bocas saíam sons capazes de lembrar o rugido de animais selvagens, o latido de cães, o silvo das serpentes, até mesmo a voz dos homens. Era a própria personificação do caos voltando a ameaçar o universo. Segundo os antigos gregos, nenhum dos deuses permaneceu indiferente à sua chegada. Ao contemplar aquela criatura, muitos fugiram. Algumas tradições posteriores afirmam que diversos deuses esconderam-se no Egito para escapar de Tifão, assumiram a forma de diferentes animais. Esses relatos aparecem em autores posteriores e não fazem parte da narrativa principal da Teogonia, mas mostram como o mito continuou sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Na versão de Hesíodo, porém, o centro da história permanece o mesmo. Zeus enfrentou Tifão. A batalha foi apresentada como o maior confronto desde a titanomaquia. Segundo o poema, o céu estremeceu, a terra tremeu, os mares se agitaram. O próprio Olimpo parecia abalado pela violência do combate. Então Zeus lançou sua principal arma, o raio, presente concedido pelos ciclopes durante a guerra contra os titãs. Relâmpagos atravessaram o céu. Trovões ecoaram por todo o universo. Segundo Hesíodo, o calor produzido pelo confronto era tão intenso que até mesmo a terra parecia derreter sob o impacto da batalha. Depois de um combate descrito como grandioso, Deus saiu vencedor. Tifão foi derrotado. Segundo a tradição mais conhecida, acabou aprisionado sob o Monte Etna, na Sicília. Os antigos gregos acreditavam que as erupções e os tremores daquela região eram sinais de que o gigantesco adversário ainda permanecia preso sob montanha, tentando libertar-se. Outras tradições apresentam locais diferentes para sua prisão, mas a ideia central permanece a mesma. A maior ameaça ao governo de Zeus havia sido vencida. Com a derrota de Tifão, a ordem finalmente prevalecia sobre o caos. Na visão dos antigos gregos, esse momento possuía um significado profundo. A vitória de Zeus não representava apenas o triunfo de um deus sobre outro. Representava o estabelecimento definitivo da ordem do cosmos. O céu permanecia separado da terra. Os mares seguiam seus limites. As estações continuavam seu ciclo. Os deuses exerciam suas funções.
E os homens viviam em um universo que, apesar de repleto de desafios, possuía uma estrutura estabelecida. Foi essa imagem de Zeus que atravessou os séculos, não apenas o deus dos relâmpagos, mas o guardião da ordem, o juiz dos juramentos, o protetor da hospitalidade, a autoridade suprema diante da qual deuses mortais, segundo a tradição grega, deveriam prestar respeito. Seu reinado, porém, não permaneceria restrito às histórias contadas pelos poetas. Durante mais de 1000 anos, templos foram erguidos em sua homenagem. Sacerdotes conduziram cerimônias em seu nome. Atletas competiram buscando sua honra. E reis juraram fidelidade diante daquele que os gregos chamavam de pai dos deuses e dos homens. A história do mito chegava ao fim, mas a história de seu culto estava apenas começando. Com a derrota de Tifão, a narrativa preservada por Hesíodo chega ao seu desfecho. Zeus permanecia como Senhor do céu, Rei dos deuses e guardião da ordem do universo. Mas sua história não permaneceu restrita aos poemas. Durante séculos, ela passou a fazer parte da vida cotidiana do povo grego. Em diferentes cidades da Grécia Antiga, templos foram dedicados ao seu culto. Cada região preservava tradições próprias. Algumas enfatizavam Zeus como protetor da justiça. Outras o honravam como defensor da hospitalidade, princípio considerado sagrado entre os gregos. Havia também aqueles que recorriam ao seu nome antes de decisões políticas, guerras e tratados entre cidades. Entre os muitos locais dedicados ao deus, um tornou-se especialmente conhecido: Olímpia. Foi ali que, segundo a tradição, realizavam-se festivais religiosos em sua homenagem. Entre eles estavam os Jogos Olímpicos. Muito antes de se transformarem no evento esportivo conhecido atualmente, esses jogos possuíam um profundo significado religioso. Atletas vindo de diferentes regiões da Grécia reuniam-se para competir diante dos santuários de Zeus. Durante o período das competições, diversas cidades suspendiam temporariamente seus conflitos para permitir que participantes e visitantes viajassem em segurança. A celebração esportiva fazia parte de uma cerimônia muito maior, dedicada ao rei do Olimpo. Foi também em Olímpia que se ergueu uma das obras mais admiradas da antiguidade, a gigantesca estátua de Zeus, esculpida por Fídias no século V a.C. Segundo os relatos preservados por autores antigos, a imagem impressionava por suas dimensões e riqueza de detalhes. Mais tarde, ela seria incluída entre as chamadas 7 maravilhas do mundo antigo. Embora não tenha sobrevivido até os nossos dias, sua fama atravessou os séculos. A influência de Zeus ultrapassou as fronteiras da própria Grécia. Quando Roma expandiu seu domínio sobre o Mediterrâneo, muitos elementos da religião grega foram incorporados pelos romanos. Zeus passou a ser identificado com Júpiter. Embora cada tradição mantivesse características próprias, ambos ocuparam posição semelhante como divindades supremas de seus respectivos panteões. Assim, histórias originalmente contadas pelos gregos continuaram sendo conhecidas em grande parte do mundo romano. Com o passar dos séculos, porém, profundas transformações religiosas mudaram o cenário do Mediterrâneo. Novas crenças se espalharam. Antigos templos deixaram de receber oferendas. Pouco a pouco, o culto aos deuses olímpicos desapareceu. Mas suas histórias não foram esquecidas. Poetas continuaram a narrá-las. Filósofos refletiram sobre seus significados. Artistas encontraram nelas inspiração para pinturas, esculturas e obras que atravessaram gerações. Durante o Renascimento, os mitos gregos voltaram a despertar enorme interesse entre estudiosos e artistas europeus. Até hoje, nomes como Zeus, Hera, Atena, Poseidon e Hades permanecem presentes na literatura, no cinema, nos jogos, nas séries e inúmeras manifestações da cultura contemporânea.
Mesmo quem nunca leu a Teogonia de Hesíodo ou a Ilíada de Homero provavelmente já ouviu falar do Senhor dos Relâmpagos. Sua imagem tornou-se um símbolo que ultrapassou o próprio mundo antigo. Segundo a tradição grega, Deus foi o Deus que derrotou os titãs, que venceu Tifão e estabeleceu a ordem do universo. Independentemente da forma como esses relatos são compreendidos hoje, sua influência sobre a cultura, a arte e a história da civilização ocidental permanece evidente. Mais de 2000 anos depois, as oferendas cessaram. Os antigos templos tornaram-se ruínas, mas as histórias continuam sendo contadas, porque alguns personagens deixam de pertencer apenas ao tempo em que surgiram e passam a fazer parte da memória da humanidade.